esportes estão por toda parte do mundo há muitos anos, e como em todo lugar do planeta, a América Latina é recheada por esportes, como por exemplo... Não, pera. Você achou que iria me falar de futebol, não é? Não é bem assim. Por aqui existe muito mais. Hoje, iremos viajar para dois destinos diferentes. Primeiro, nós vamos ao México e depois vamos para o Brasil. Vem com a gente! A luta livre chegou em 1910 na Cidade do México, mas foi trazida por uma trupe italiana e os mexicanos enchiam os teatros para ver as apresentações. A luta livre hoje em dia é um patrimônio cultural do México. Na luta livre, existem três personagens principais. De um lado temos os lutadores, que são os heróis e a torcida apoia, e do outro lado temos os vilões, que usam golpes baixos para ganhar a luta. E o terceiro personagem é a própria torcida. As regras do combate são bem simples e o seu objetivo é derrubar o oponente por 3 segundos contados pelo juiz. A luta livre também não é só um esporte. É um tipo de arte com movimentos coreografados e ensaiados. A maior lenda da luta livre foi El Santo, um herói de máscara prateada. Falando nisso, as máscaras são muito importantes para os lutadores. El Santo só revelou seu rosto na sua aposentadoria. E na sua morte, ele foi enterrado com sua máscara. Na luta livre também ocorrem acidentes, como todos os esportes. O último que teve foi em 2015, com a morte de Pedro Pierro, que foi atingido acidentalmente por um combatente. Na América Latina, ainda tem vários outros esportes, como por exemplo o rugby, basquete, handebol, voleibol e o futebol. Mas vamos dar uma passadinha lá no Brasil e ver o que tem por lá. As corridas automobilísticas começaram em 1894. A primeira corrida foi realizada na França, entre Paris e Rouen. Em 1906, começou um novo capítulo do automobilismo. O Automóvel Clube da França organizou o primeiro GP em Le Mans. Foi o primeiro GP realizado no circuito fechado, com 12 voltas, ao todo 64 milhas. No início do século XX, vários países já possuíam seus automóveis, como por exemplo França, Bélgica, Itália, Suíça, Holanda, Austrália, Alemanha e Estados Unidos. Em 1904 foi criada a FIA, Federação Internacional de Automobilismo. A primeira corrida automobilística no Brasil foi em 1908, quando Silvio Álvares venceu a corrida feita de São Paulo a Itapecerica da Serra, cujo não fez muito sucesso. A Fórmula 1 ganhou força somente após 1930, dando início à criação do primeiro autódromo brasileiro, o Circuito da Gávea, no Rio de Janeiro. Em 1950, os grandes prêmios da Europa foram unificados em um só campeonato, e assim se deu o início da Fórmula 1. Somente em 1972 que o autódromo brasileiro começou a fazer parte do Circuito Mundial de Fórmula 1, o que dura até hoje. O Brasil teve um grande ídolo e herói nacional da Fórmula 1, o lendário e campeão Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, nascido em São Paulo no dia 21 de março de 1960, conhecido por muitos como o maior piloto da Fórmula 1, começou a correr desde seus 4 anos com um kart construído por seu pai com um motor de cortador de grama. Desde então não parou mais de correr. Começou com um kart, logo depois o Fórmula Ford, Fórmula 3 e a então sonhada Fórmula 1. No automobilismo, criou um grande rival, o Prost. Mesmo correndo juntos, tentavam sempre superar um ao outro. A rivalidade entre Senna e Prost também contribuiu para a imagem de herói nacional e fez aumentar a audiência da Fórmula 1 no Brasil. O sonho de Senna era ganhar em seu país. E em 1991, na corrida de Interlagos, teve problemas no câmbio, perdeu todas as marchas exceto a sexta e fez um esforço físico enorme para dirigir o carro. Além disso, começou a chover, dificultando ainda mais a pilotagem. Conseguiu se manter até o final e chegou exausto e com muita dor, sem ter forças até para levantar o troféu no pódio. Senna foi tricampeão mundial da Fórmula 1 pela McLaren. Senna queria ser campeão novamente e sabia que na McLaren não teria mais chance. No final de abril, a Fórmula 1 chegou ao circuito de Imola, em San Marino.
para a terceira etapa do campeonato. Este grande prêmio ficaria marcado como a maior tragédia da história da categoria. Na Fórmula 1, o acidente de Barrichello e a morte de Ratzenberger na mesma semana deixaram os demais pilotos apreensivos. Ayrton Senna reuniu com alguns pilotos para exigir mais segurança para as corridas. Inclusive, cogitou a possibilidade de não participar dessa etapa. No entanto, pilotos e diretores chegaram a um acordo para a corrida acontecer. Senna sabia que precisava vencer essa corrida para não deixar Schumacher escapar no campeonato. Ele voltou para o carro e fez a volta mais rápida do treino classificatório e largou novamente na primeira posição. Ayrton Senna liderava a corrida com Schumacher logo atrás. Na sexta volta, uma quebra na barra de direção fez Senna perder o controle do carro, quando passava por uma curva e chocou com uma mureta de proteção a quase 300 km/h. Com a batida, uma das rodas atingiu o capacete do piloto, afundando a parte do seu crânio e fazendo morrer no local. Ayrton Senna morreu no dia 1º de maio de 1994. O velório de Ayrton Senna aconteceu em 5 de maio de 1994, em São Paulo, e durou 24 horas. O cortejo foi acompanhado por cerca de 240 mil pessoas e teve a transmissão ao vivo na televisão. As vitórias e ações de Senna o fizeram se tornar um herói nacional. No final da década de 80, o Brasil passava por um momento econômico muito difícil. O brasileiro não tinha muito do que se orgulhar, mas Senna fazia questão de afirmar sua nacionalidade e desfilar com a bandeira nacional em suas vitórias. Esses gestos e a exploração da imagem de Senna pela TV contribuíram para a construção de arquetipos de herói nacional. O acidente de Senna é um dos episódios mais tristes da história do esporte, mas sua morte foi responsável por uma revolução na segurança da Fórmula 1. Hoje os carros ficaram muito mais seguros e nenhum acidente fatal aconteceu por quase 20 anos. Até hoje, Ayrton Senna é uma inspiração para muita gente, inclusive para um dos melhores pilotos atuais, Lewis Hamilton. Ele conseguiu chegar onde quase nenhum brasileiro conseguiu. O maior legado de Senna é o Instituto Ayrton Senna, organização sem fins lucrativos que beneficiam mais de 1,5 milhões de crianças brasileiras por ano, por meio da formação de educadores, projetos educacionais e parcerias com escolas públicas.